Chegou lá, a gente tocou samba, baião, shot, forró e trouxe a brasilidade na veia que todo mundo tem, mas que nem todo lugar hoje tem a oportunidade de consumir esse tipo de repertório. Quem ouviu esse concerto, com certeza pode ter absoluta certeza de que foi puro sentimento de cada músico ali, a dedicação do maestro, tudo, ensaio, esse tipo de coisa, né? Essa apresentação foi bastante especial porque a gente era um projeto antigo que a gente tinha em mente e conseguimos colocar em prática e receber esse público dessa maneira calorosa, com uma energia boa e nos devolvendo tudo isso através de aplausos. Isso é sempre muito importante. A gente fica com um sentimento de dever cumprido, ao mesmo tempo que a gente fica com um sentimento de vamos repetir, né? Vamos fazer novamente. Bom, eu sou Ricardo Reis Esqueira, sou músico e diretor-presidente da orquestra atualmente. A orquestra que tem mais de um século de existência, está na cidade desde então e nesse período ininterruptamente, com algumas mudanças técnicas em sua formação. Hoje o perfil de orquestra filarmônica tem mais a percepção e a atuação na área de musicais. Então o repertório está formatado para isso, para trabalhar com musicais e com participações de cantores, de grupos de dança e etc. Sou o Luiz Crema, eu sou regente da Orquestra de Caieiras. A escolha do repertório foi feita com base em termos um único perfil. No caso, nós escolhemos a música brasileira. Tendo em vista que o dispositivo da lei faz registros, oportuniza o registro dos organismos nas suas atividades, a gente achou por bem fazer a música brasileira, uma vez que nós somos uma orquestra, então seria uma espécie de contrassenso, embora existam outras orquestras que façam exclusivamente música popular brasileira, a gente decidiu fazer um repertório de música brasileira para ter o desafio de levar essa linguagem para uma formação que é tradicionalmente utilizada em música erudita. E a gente está no Brasil, está com músicos brasileiros, o público que vai ouvir esse repertório gosta da música brasileira, e aí a gente escolheu o repertório baseado no nosso gosto, no gosto popular, né, no gosto das pessoas que vão escutar, e no desafio da orquestra de poder executar um repertório que está fora do álbum, do repertório erudito. A escolha do repertório foi uma coisa minuciosa, foi bom, foi tranquila, foi com muito carinho e o resultado está aí para vocês verem depois.
3 fases que a orquestra passa para apresentar um produto final para o público, que é o concerto. Então a gente pensou em registrar isso em forma documentário, né, em audiovisual, os 3 momentos, que é o pré, onde a gente prepara esse concerto, onde a gente faz a concepção da ideia e a organização do repertório, como a gente já agenda os ensaios e faz uma programação até o momento final da apresentação. O segundo momento são os ensaios que acontecem de acordo com a agenda, e o terceiro momento é a apresentação de fato no palco com o público presente, com toda a ideia formatada. Essa era uma ideia antiga que a gente tinha de registrar isso, de ter isso registrado de uma maneira que pudesse perpetuar. E a Lei Paulo Gustavo, com incentivo dessa lei, a gente conseguiu fazer isso de uma forma mais profissional. Trabalhar com uma orquestra é sempre um trabalho de interpretação. A nossa orquestra ela não é uma orquestra padrão, ela não tem uma formação padrão. Então, todo repertório que chega até nós, ele sofre alguma adaptação para poder ser executado dentro da nossa formação. E essa adaptação, para não desconfigurar a linguagem nem da sonoridade da orquestra e nem do repertório que está chegando até nós, existe uma coisa chamada interpretação. Os músicos que trabalham com a gente hoje têm um nível técnico bom e têm discernimento para olhar para esse repertório e conhecer a diferença entre a forma de tocar cada repertório que chega até nós. Esse repertório especificamente era de música brasileira. E há um carinho pela música brasileira por parte do músico brasileiro, e ao topar o desafio eles sabem que não vão sair tocando aquilo como se toca uma música alemã, que é tão tradicional, alemã ou europeia em geral, né? Que é tão tradicional dentro de uma formação instrumental como a nossa. A gente tem instrumentos que faz a diferença para que nós possamos executar esse repertório, e aí com isso a gente consegue tirar do papel a linguagem, mas não pelo que está escrito no papel, mas pelo que nós vivemos como brasileiros. É a reverberação da nossa cultura. Entendeu? Ainda que a gente não utilize isso nos instrumentos sempre, a gente consegue executar isso como nativos da terra, daquele repertório. O maior desafio é justamente trazer a linguagem da música popular para dentro de um grupo que tem uma característica sinfônica. Nós temos uma formação híbrida dentro da orquestra que nos permite executar músicas eruditas e populares. E a música brasileira, o repertório de música brasileira que a gente escolheu é de um nível técnico bastante alto, escrito por vários arranjadores de nível técnico tão alto quanto, e o nosso desafio era tirar do papel a linguagem da música que eles escreveram, da música que todo mundo conhece, mas que eles escreveram para uma linguagem instrumental que traria uma vestimenta diferente para esse repertório. A ideia também desse projeto é aproximar a orquestra do grande público. Tal como em outras ocasiões, né, a orquestra tem um papel fundamental social na cidade. E então agregar e colocar isso à tona para que aproximar esse público de maneira geral, o público periférico, o público centralizado da cidade de N maneiras, né, mas que possam se sentir próximos da orquestra. Então esse é um dos espetáculos, por exemplo, que já faz parte desse repertório da nossa carteira, né, e a gente escolheu a dedo para contemplar o público que era o objetivo nessa ocasião.
a maior dificuldade é a gente manter a orquestra através de leis de incentivo. Então daí a importância dessa lei, desse repasse orçamentário, e para que a gente possa colocar em prática essas e tantas outras ideias que a gente tem sempre preparado aí para o público. O orçamento serve desde para a gente fazer cópias, né, das partituras, porque são muitas cópias, então, e isso tem um custo, serve para a alimentação do grupo, serve para a contratação do registro de foto e vídeo, serve, então a gente agrega também ao trabalho outros profissionais, né, desde técnico de som, quem vai captar a imagem, quem vai fazer os registros de forma geral, e além dessa questão estrutural que as partituras, o material de manutenção de material, como estantes, instrumentos, então tudo isso gera um custo permanente e constante. A gente tem que se manter dessa maneira. Como eu disse, a orquestra ela tem uma formação muito peculiar que depende de adaptações. Essa flexibilidade faz com que a gente não faça música para músicos. A gente faz música o tempo todo pensando no público, para que o público esteja conosco e perceba que não vai para ter sono, como me disseram, né? Aí eu vim aqui e achei que a gente ia dormir com música de orquestra e tal. Não é isso. Na realidade é fazer com que a pessoa se sinta dentro da orquestra. A participação na minha trajetória dentro desse grupo sempre foi que o público fosse o primeiro atendido. A oportunização da Lei Paulo Gustavo, ela não serve só como um registro para ser guardado. Ela ajuda os grupos no sentido de eles terem um material que hoje é tão difícil de conseguir com uma qualidade alta como nós conseguimos nesse trabalho. E esse material também ser usado como release das capacidades que esses grupos têm, não só a Orquestra de Caieiras, mas qualquer grupo que concorreu a esse edital e conseguiu, esse grupo hoje ele tem um material, um release na mão para poder mostrar o seu trabalho, não só para a sua história, mas para poder expandir esse trabalho e levar esse trabalho para outras regiões, quiçá do país, para se tornar conhecido. E a lei traz essa oportunidade para esses grupos saírem dos nichos que elas estão confinados, como é o nosso caso, por exemplo. A escolha desse espaço, né, esse teatro no céu de Perus, já era também um desejo da gestão em ter a orquestra lá. E nessa ocasião a gente conseguiu alinhar esse espetáculo, esse concerto para aquele local. É um teatro excelente, nos recebeu super bem e o público respondeu à altura. O resultado final desse concerto foi bastante positivo, porque acabou o concerto, as pessoas receberam com surpresa uma música diferente tocada por uma orquestra. Era exclusivamente repertório brasileiro. Assistam mais, vá mais ao teatro, vá mais a áreas culturais, onde envolve orquestra, música, teatro, dança.
Procure saber essas vertentes dentro da nossa cultura, porque a realização de estar dentro dela é uma coisa, você ver ela é outra coisa, mas vale muito a pena estar no meio.